Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso EBQ. Queremos cumprimentar especialmente os nossos convidados do CTCEB. Hoje vamos receber uma aula da nossa irmã Márcia, esposa do Ruiter, que já ouvimos numa outra ocasião. Foram momentos proveitosos com o Ruiter e vão ser proveitosos agora também com a Márcia. Isso eu já sei porque já vi o conteúdo e gostei muito. Agora vamos orar e pedir por aqueles que estão precisando das nossas orações e agradecemos a Deus que Ele nos ouve sempre, está disposto a interferir e nós queremos fazer a nossa parte. Vamos orar já, mas antes disso eu queria agradecer a todos que participaram das cestas básicas. Temos já um montão aí, temos acho que 17, 18 a gente conseguiu já. Então vamos ver que sejam distribuídas realmente para os mais necessitados, também dentro da nossa igreja, onde tiver necessidades. Queremos compartilhar essa alegria que Deus nos dá através do seu amor. E domingo teremos o nosso culto de Páscoa. Queremos convidar a todos a estarem presentes e orar para que outras pessoas, almas realmente sejam ganhas para essa esperança eterna, inigualável da palavra de Deus, da graça de Deus. Muito bom, então vamos orar e depois vou passar a palavra já para frente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, te adoramos em nome de Jesus, por ter enviado o Salvador que conquistou nossos corações e nos livrou de uma terrível praga, de uma terrível escravidão, o pecado. Muito obrigado que pelo teu sangue, Senhor Jesus, fomos purificados e que nós temos através de ti vida nova. Muito obrigado que podemos orar a ti agora e pedir pelos nossos amados, pessoas que amamos, que são importantes para nós, que estão em situação muito perigosa. Pedimos que tu ajudes e abençoes a todos eles. Pedimos pelo pastor Gilmar, a Luciene, que estão precisando da tua ajuda, que eles não tenham nenhuma complicação agora, mas uma melhora breve, e também que não haja nenhuma sequela, nenhum problema agora surgindo através dessa doença. Agradecemos e louvamos a ti pelo Márcio, pela ajuda que tu tens dado a ele, e pedimos que continues ajudando-o, que ele melhore e que tu dês a ele uma salvação dupla para a eternidade em primeiro lugar, mas é claro, também oramos para que ele seja restaurado, devolvido à família dele e que eles juntos como família possam servir a ti de maneira verdadeira e experimentar o teu amor. Pedimos pela Pauline, sempre de novo a entregamos a ti, agradecemos que temos notícias de melhoras dela, mas a encomendamos a ti. Pedimos pelo seu Edilmar, que tu estejas agindo na vida dele também, e que ele possa melhorar dessa Covid, que ele se torne um discípulo teu, prático, entregue a ti, e que essa doença, essa experiência possa servir para que ele seja mais ainda dedicado a ti, verdadeiramente dedicado a ti. Abençoe toda a família, as gêmeas e também a Cássia, o Júnior. Pedimos que todos eles sejam muito abençoados por ti. Pedimos também pela Gisele, que está em estado tão grave há tanto tempo. Agradecemos as melhoras, mas pedimos que elas realmente sejam melhoras tão maravilhosas, que ela seja devolvida sem sequelas à família dela, especialmente ao neném, a Milena, que nasceu agora. Pedimos que tu abençoes todos eles e os protejas. Proteja o Edson também, toda a família da Graciele. Pedimos que eles possam melhorar, não haja sequelas também na vida deles por causa da Covid. Pedimos pelo seu Paulo Sérgio também, a tua intervenção, que ele possa melhorar em breve, que haja ajuda e que eles possam experimentar intervenção divina na vida deles também, para a salvação deles.
Pedimos também por todos aqueles que estão sofrendo por causa de luto, pela perda de um ente querido, que tu dês a tua maravilhosa consolação também. Pedimos que tu abençoes todas as cestas básicas, que tu abençoes todo o material evangelístico que estamos entregando nas mãos das pessoas. Pedimos que os calendários falem aos corações, que também os vídeos sejam olhados e que possa ser entendida a mensagem da salvação. E agora agradecemos pela palavra de Deus que podemos ouvir. Nós abrimos conscientemente nossos corações à palavra, porque ela é a boa semente. Pedimos que produza frutos a ti. Abençoe a Márcia e o Ruiter e dê a eles muitos frutos, e também que eles possam ser guiados na tua santa vontade, mais profundamente para dentro da tua vontade em tudo que eles fizerem, para cumprirem com o ministério que tu tens dado a eles. Muito obrigado agora por tudo. Nos encomendamos a ti, oramos em nome de Jesus. Amém. Então aproveitem, bom proveito agora com a palavra de Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos. Meu nome é Márcia, eu sou seminarista, eu estudo teologia, eu faço bacharelado em teologia, estou cursando o 3º ano, juntamente com meu esposo, Ruiter, que eu creio que os irmãos já conhecem, porque ele também já ministrou à igreja. Eu sou muito grata ao pastor Pablo pelo convite, sou grata à Igreja Cristã Evangélica Vida Nova em Cuiabá, e também sou muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele me dá de estudar junto com os irmãos a palavra do Senhor. Eu gostaria que nós tivéssemos um momento de oração e logo em seguida nós iniciaremos o nosso estudo. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Santo, santo, santo é o seu nome. Senhor, muito obrigada pela igreja em Cuiabá, por esses irmãos, ó Deus, obrigada pelo pastor Pablo. E eu peço a ti, Senhor, que o Senhor esteja abençoando eles, que o Senhor esteja guardando de todo o mal, Senhor. Pai, agora neste momento em que nós vamos estudar a palavra do Senhor, eu peço, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, preparando os nossos irmãos, assim como também, Pai, que o Espírito Santo do Senhor é que me conduza, ó Pai, para que o nome do Senhor, ó Deus, por meio desse estudo, por meio da reflexão da sua palavra, ó Pai, possa ser honrado e glorificado, ó Deus. Que as nossas vidas, Pai, possam ser edificadas em Cristo Jesus, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para esse nosso estudo, eu elaborei a seguinte questão-problema: reconhecer as ricas bênçãos espirituais em Cristo. Eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos a minha tela. E aí, eu dei o seguinte título à nossa mensagem: A Nova Vida que Deus nos deu em Cristo Jesus. Nosso texto básico é Efésios 1, de 3 a 14. O nosso versículo-chave é o capítulo 1, verso 3. E o alvo da nossa lição é apresentar as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos desafiando para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, eu peço aos irmãos que possam abrir as suas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Eu farei a leitura dos versos 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe pela leitura da sua palavra. Eu peço aos irmãos que permaneçam com as suas Bíblias abertas para que possam acompanhar o nosso estudo. Relembrando a nossa questão, irmãos, a nossa questão, problema, reconhecer as ricas bênçãos espirituais em Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso por volta de 61 depois de Cristo. Ele escreveu a carta da prisão e essa carta aos Efésios é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de suas implicações. Ninguém pode ler essa carta e não ser compelido a adorar a Deus e a ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de incentivá-los, encorajá-los a fazer a leitura de toda essa carta. Sentar e fazer a leitura de uma só vez. São apenas 6 capítulos, é uma carta pequena, mas uma carta muito rica de ensinamentos. Essa carta é uma combinação perfeita da doutrina cristã e do dever cristão, da fé cristã e da vida cristã, daquilo que Deus fez através de Cristo, e mais, do que nós devemos ser e fazer em decorrência de tudo isso que Deus fez. É interessante, meus irmãos, que essa seção inicial da carta, essa parte inicial da carta, que vai do capítulo 1, verso 3, que nós lemos, até o capítulo 2, verso 2, descreve a nova vida que Deus nos deu em Cristo. Divide-se naturalmente em 2 partes, sendo a primeira, essa que nós fizemos a leitura, de louvor ao nosso Deus, e a segunda, de oração. Neste trecho dedicado ao louvor, né, capítulo 1, versos de 3 a 14, Paulo, ele bendiz a Deus por nos ter ele abençoado com toda a bênção espiritual. No trecho dedicado à oração, Paulo pede que Deus nos abra os olhos para que nós possamos compreender a plenitude dessa bênção. Meus irmãos, eu quis trazer essas informações sobre essa divisão inicial da carta para incentivar, desafiar os irmãos que em casa, ao estudar a carta de Efésios, possam se atentar a essa oração que Paulo faz, logo em seguida, no verso 15. E que seja uma oração dos irmãos, para que cresçam no pleno conhecimento de Deus.
de Deus. A passagem que eu li, ela é formada de 12 versículos, que formam uma única sentença de adoração. Todo parágrafo é um hino de louvor. E é interessante, meus irmãos, que se vocês olharem, todo esse parágrafo, ele não tem um ponto final. O máximo que ele tem é um ponto e vírgula. Então, eu creio que Paulo estava, assim, tão feliz, assim, de adorar a Deus, que ele foi falando, né? Foi falando. Então, Paulo começa louvando a Deus por nos ter abençoado com toda a bênção possível, com toda a bênção concebível. Feitas essas considerações, nós passaremos ao estudo desse parágrafo. Meus irmãos, eu gostaria que vocês se atentassem à expressão-chave do nosso estudo: estar em Cristo. Essa expressão, ela aparece, a expressão em Cristo ou nele, ela ocorre 11 vezes nessa passagem que nós lemos, incluindo o verso 1, que nós não fizemos a leitura, que o verso 1 e o 2 é uma saudação que Paulo faz à igreja de Éfeso, e ele já inicia no primeiro versículo falando sobre os santos e fiéis que estão em Cristo Jesus. E agora, no decorrer deste texto, nós vamos ver quais são as implicações dessa expressão tão profunda, que denota um novo princípio de solidariedade humana. Uma busca rápida que eu fiz no software bíblico, eu vi que a expressão em Cristo aparece 93 vezes no Novo Testamento. E é interessante que ela aparece várias vezes em Romanos também. Antigamente, nós estávamos em Adão, pertencendo à antiga humanidade caída. Agora estamos em Cristo, pertencendo à nova humanidade redimida. Estar em Cristo significa uma posição, é posicional. Paulo inicia a carta no verso 1 considerando essa posição em Cristo, que irá se repetir algumas vezes em todo este parágrafo. No verso-chave que nós lemos, eu vou ler novamente com os irmãos, Paulo ele faz uma referência à Trindade. Ele começa com a palavra bendito. Bendito é usado basicamente para Deus. E também ela significa um elogio a Deus. Então, Paulo, ele inicia dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A origem da bênção é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que também é nosso Pai. A esfera da bênção é Deus Filho, pois é em Cristo, em virtude da nossa união com Ele, que Deus nos abençoou. E a natureza da bênção, ela é espiritual. Frase essa que muito bem pode significar toda sorte de bênção do Espírito Santo, que como agente divino aplica a obra de Cristo no nosso coração. Deus Pai é a fonte ou a origem de toda a bênção de que desfrutamos. Sua iniciativa é exposta de modo muito claro, como nós vimos aqui no verso 3. É Ele que nos tem abençoado. Afirmamos com gratidão e alegria que Deus nos abençoou em Cristo com toda a bênção espiritual, ou seja,
toda bênção do Espírito Santo nos é dada pelo Pai, se estamos no Filho. Nós detalharemos agora quais são essas bênçãos que com Deus, que Deus nos abençoou em Cristo. Nós vamos estar dividindo essas bênçãos em 3 blocos. O primeiro é a bênção do Pai. Eu vou voltar aqui, porque eu não estou conseguindo ir para frente na minha transparência. Vamos lá. Muito bem. Então, as ricas bênçãos espirituais, as bênçãos do Pai. No verso 4, farei a leitura para os irmãos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, meus irmãos, as bênçãos do Pai, em primeiro lugar, ele nos escolheu. É em Cristo que Deus nos abençoou no tempo e nos escolheu na eternidade. Paulo escreve aqui que Deus nos escolheu em Cristo para que sejamos santos e irrepreensíveis perante ele. Irrepreensível significa imaculado. É claro que nós estamos nesse processo de santificação e que a plenitude ela se dará com a volta de Jesus. Santos e irrepreensíveis volta a ocorrer em Efésios 5:27 e em Colossenses 1:22, onde indica o nosso estado final de perfeição. Mas o processo de santificação, como eu disse, ele começa aqui e agora. Santos e irrepreensíveis indica tanto o propósito como o resultado da escolha de Deus. De indignos e pecadores, nos declarou salvos, tudo porque fomos escolhidos nele, em Cristo. Refere-se à justiça imputada de Cristo, concedida a nós. É interessante, meus irmãos, que à medida que nós vamos continuando, entrando no texto, é uma bênção em decorrência da anterior, né? Então, primeiro, Deus, ele nos escolheu. Depois, como nós vemos no verso 5, ele nos apresenta o motivo divino do propósito eletivo de Deus. Então, vamos ver no verso 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu não vou entrar muito aqui na questão do predestinou, é um assunto um pouco polêmico, mas Deus está dizendo aqui nesse texto que Paulo nos diz que Deus ele nos predestinou para a adoção de filhos. Então, eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque nós passamos a ser filhos. Deus nos deu filiação. Agora somos herdeiros em Cristo. Os pais humanos podem conceder amor, recursos e herança a um filho adotivo, mas não suas próprias características. Nós sabemos que nós somos feitos à imagem de Deus, mas Deus, de maneira milagrosa, ele concede suas próprias características. Ele nos torna seus filhos, à imagem de seu Filho divino. E aí é interessante, porque nós vamos ver agora as bênçãos recorrentes do Filho. E uma das bênçãos do Filho é a revelação. Nós podemos ver no verso 6 que Deus, ele nos predestinou para adoção, para sermos filhos, e para louvor
da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O propósito último da salvação é a glória de Deus, que refere-se à graça divina, ao amor e favor imerecidos, que tornou possível a nós, pecadores, sermos aceitos por Deus por meio da morte substitutiva e da justiça imputada, concedida por Jesus, o seu amado. E aí, nós passaremos a ver também no verso 7 e 8, que por meio de Jesus, nós recebemos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Versos 7 e 8, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. É no amado, meus irmãos, em Jesus, que nos concedeu a sua graça, de modo que nele temos a redenção. Nós temos a redenção ou o perdão dos nossos pecados. Redenção significa livramento, mediante o pagamento de um preço. O termo usado aqui está relacionado ao pagamento de Deus, que Deus fez, do preço exigido para a libertação de uma pessoa da escravidão. E o preço foi o sangue de Jesus. A redenção traz a graça ilimitada de Deus e o perdão do pecado. Aqui é o equivalente à remissão, pois o livramento em questão refere-se a escapar do justo julgamento de Deus pronunciado contra os nossos pecados e cujo preço, como nós já dissemos, foi o derramamento de sangue de Cristo. Quando de sua morte por nossos pecados na cruz, sabedoria e prudência traz o entendimento espiritual concedido divinamente. Então, nesse texto aqui, ele nos diz que, desvendando-nos o mistério, qual que é esse mistério? Que Deus, ele nos escolheu, nos predestinou, nos adotou por meio de Jesus Cristo, para que nós sejamos irrepreensíveis perante ele, e que nós possamos ser o seu herdeiro juntamente com Cristo. Os versos 9 a 10, nós podemos ver, desvendando-nos o mistério, como a gente leu agora, da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, meus irmãos, que maravilhoso esse mistério que foi nos revelado, que Paulo ele descreve aqui. E eu gostaria também de chamar a atenção para os irmãos o quanto a gente tem repetido aqui a expressão em Cristo e nele. Nós podemos ver nos versos 11 e 12, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então, meus irmãos, além disso, ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a vontade de Deus. Nele, significa no qual fomos também feitos herança. Cristo é a fonte da herança divina do cristão, para louvor da sua glória. A glória de Deus é o supremo propósito da redenção.
E aí, irmãos, até aqui nós tratamos as bênçãos do Pai, as bênçãos do Filho, as bênçãos do Pai por meio das bênçãos do Filho. E nessa parte final, eu gostaria que os irmãos também se atentassem para as bênçãos relacionadas às bênçãos do Espírito. E tem dois termos aqui também que eu gostaria que os irmãos se atentassem, que falou muito comigo no primeiro estudo que eu fiz, a questão de nós sermos selados e nós já termos recebido o penhor. Nós já recebemos o primeiro pagamento. Então, nos versos 13 e 14, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É nele, meus irmãos, que os crentes eles foram selados como pertencentes a Deus. E em terceiro lugar, há o Espírito Santo. Então, aqui nós podemos ver o papel da Trindade, e quando ele diz as bênçãos do Espírito, ele é o Espírito da promessa de Deus. Os profetas no Antigo Testamento, ele falava do Espírito, da vinda do Espírito, e também Jesus Cristo. E em Pentecostes, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e agora todos os que creem, eles recebem o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da promessa de Deus. Em terceiro lugar, então, nós estamos vendo as bênçãos provenientes do Espírito. Embora nessa passagem seja mencionado pelo nome somente nesses versículos, sua atividade é mencionada desde o começo até o fim, e toda a sua obra é descrita em capítulos posteriores. Então, somente aqui no final que é falado, Santo Espírito, mas em todo o capítulo, em toda a carta, é revelada a atuação do Espírito Santo de Deus. Em Cristo, recebemos nossa participação na herança, a certeza de que Deus, meus irmãos, ele continua ativo em todo o seu plano, na vida do seu povo, que é dado por meio do Espírito Santo, que nesses versículos recebe 3 designações. O Espírito Santo, ele é uma promessa que Deus cumpriu, ele é um selo, que é uma garantia que Deus prometeu pelos profetas no ATEI, também por Jesus, que eu enviaria em Pentecostes, como eu disse aos irmãos, e Deus promete dá-lo hoje a todo aquele que se arrepende e crê. Muito importante, meus irmãos, o Espírito Santo não é somente a promessa de Deus, é o selo de Deus. Nós podemos nos remeter ao selo de uma carta, Ela foi selada. Então, um selo é uma marca de possessão e autenticidade. Deus coloca o seu Espírito dentro do seu povo, a fim de marcá-lo como sua propriedade. E é muito interessante, meus irmãos, porque esse selo, ele expressa 4 verdades principais: a nossa segurança,
a autenticidade, o domínio e a autoridade. E ainda, o Espírito Santo é a garantia do penhor de Deus com que ele compromete a levar o seu povo com segurança à herança final. Penhor aqui, meus irmãos, significa a primeira prestação, um depósito, uma entrada, que paga parte do preço de compra de antemão, e assim se obtém um direito legal sobre o respectivo artigo, ou torna válido um contrato. O Espírito Santo é dado por Deus como garantia de herança futura do cristão em glória. Meus irmãos, essas são as ricas bênçãos. Que privilégio que somente aqueles que foram adotados na família de Deus, estão em Cristo, podem desfrutar das bênçãos do Filho e do Espírito Santo. Realmente, meus irmãos, quando Paulo inicia esse parágrafo, né, chamando nosso Deus de bendito, bendito Deus, e nós vemos essas ricas bênçãos por meio do Pai, por meio do Filho, por meio do Espírito Santo, e essa garantia que nós temos, esse selo, esse penhor, nos anima a continuarmos firmes, sendo o povo de Deus, que é propriedade de Deus. E aí eu já passo para a nossa conclusão. O povo de Deus é propriedade de Deus. E aqui nós vemos claramente, porque ele nos escolheu, ele nos adotou e ele nos dá essa garantia por meio do Espírito Santo. E nós conhecemos tudo o que Jesus já fez por nós, para nos resgatar, para nos redimir. Nós somos o povo de Deus pela vontade de Deus. Aqui no texto, ele repete algumas vezes, conforme o conselho da sua vontade. Então, foi da vontade de Deus que ele nos escolhesse para ser o seu povo. E uma outra conclusão, o povo de Deus existe para a glória de Deus. Que nós não nos esqueçamos disso, meus irmãos. O principal objetivo que Deus nos criou foi para que nós glorifiquemos o seu santo nome. E agora, com esse estudo, com essa passagem, nós vemos razões suficientes para nós glorificarmos ao nosso Deus. Nós sabemos, nós estamos passando por uma pandemia, nós estamos passando por lutas, por dificuldades, perdendo entes queridos. Eu sei de todo esse contexto, mas que nós não nos esqueçamos, meus irmãos, que nós somos povo de Deus, nós fomos escolhidos, nós fomos remidos, e que nós estejamos em Cristo, e que nós reconheçamos essa nossa posição, meus irmãos, em Cristo, e tudo o que Deus fez e revelou para nós aqui nesse parágrafo. O povo de Deus são os santos de Deus, é a herança de Deus, é a possessão de Deus pela vontade de Deus. Ele nos predestinou para sermos os seus filhos e ficamos sendo a sua herança, a herança de Deus. Deus nos tornou seu povo para a sua glória. A glória de Deus é a sua revelação. Como nós
colocamos inicialmente no nosso título que essa certeza da nova vida que Deus nos deu em Cristo Jesus seja para louvor da sua glória. Assim, tudo que temos e somos em Cristo vem de Deus e volta para Ele em louvor. Que essas ricas bênçãos, meus irmãos, reveladas por meio do Pai, do Filho, do Espírito Santo, se faça presente na vida dos irmãos. Eu gostaria de orar com os irmãos, agradecendo ao nosso Deus por nos dar esse privilégio de sermos filhos adotados e em Jesus nós sermos herdeiros em Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque um dia o Senhor nos escolheu e o Senhor, ó Deus, nos deu a salvação em Cristo Jesus, Pai. E sabemos, ó Deus, que nós iremos desfrutar com Jesus da vida eterna. E nós somos muito gratos ao Senhor, ó Pai, por tão grande milagre nas nossas vidas, ó Pai. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, eu te louvo e te agradeço pela sua palavra e que ela possa, ó Deus, ser recebida, que ela possa ser praticada, ó Pai, na vida de cada um dos meus irmãos, ó Deus. Eu sou grata ao Senhor e oro no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Até.